possa falar a cada coração em nome de Jesus. E oramos, Senhor, que a graça para fazer, a graça para observar, para a graça para trabalhar fortemente de como nos treina, que nos ensina para agir como tem nos ensinado, possa conceder a cada um de nós em nome de Jesus. Oramos pelo entendimento próprio da sua palavra, que possa conceder a cada um e também possamos ir para o grupo familiar, todos os membros debaixo da nossa liderança, dê a verdade sem nenhuma restrição, que nos dê em nome de Jesus. A mesma graça que o Senhor nos concedeu possa passar para o povo, para que pela sua graça possam viver a vida de como devem viver, de como o Senhor quer, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. E todos digam: amém. Deus te abençoe, pode se assentar. Hoje viemos para o treinamento dos obreiros e este é o tempo que precisamos de nos entregarmos mais na obra do Senhor, para que esta obra possa crescer de como o Senhor planeou e possa prosperar nas nossas mãos, em nome de Jesus. Então, vemos para a 2 Tessalonicenses 3, nesta epístola escrita pelo Paulo. Então, foi uma pergunta que os crentes deviam orar por ele. Assim que orassem por ele, que a palavra de Deus possa ter um livre curso e a palavra de Deus possa prosperar na vida das pessoas que falavam neles, como a palavra de Deus possa prosperar também nas suas vidas. E ele disse, tinham que orar para que em todo lugar onde ele havia de ir, podia estar a evangelizar, ou no crescimento da igreja, ou estabelecer igreja, para que a palavra de Deus possa ter um livre curso. Então, sem nenhum impedimento, sem nenhuma barreira, então a palavra de Deus tinha que penetrar no coração das pessoas que estariam a escutar. Então, mesma coisa, também temos que orar hoje. Temos muitos programas, temos muitos ministérios, temos ministros que estão indo de um lugar ao outro na cruzada, estudo bíblico, no domingo, em todos os encontros que nós temos, para que a palavra de Deus não tenha nenhuma barreira, a palavra de Deus não tenha nenhum impedimento, a palavra de Deus possa penetrar o coração das pessoas nas quais estão escutando a mesma palavra. Então, que os pecadores estão escutando a palavra de Deus possam ser perdoados e genuinamente, honestamente, possam ir a Deus em oração, porque a palavra de Deus possa lhes conduzir na conversão verdadeira, conversão definitiva. O tipo de conversão com boa medida, que é visível, o tipo de conversão que as pessoas verão e dirão, a palavra de Deus teve livre curso na vida e no coração das pessoas. E para que os ministros que estão lendo essa palavra possam ser fortes na fé, fortes no Senhor e corajosos para continuar a pregar a palavra de Deus. Então, assim que receberam, tem que também dar. Então, falou para o povo, escrevendo para o povo, que a palavra de Deus tinha que ter o poder definitivo nas mãos e na vida das pessoas que estão escutando. E também, até que o Senhor venha, então estavam à espera da vinda do Senhor, a vinda do Senhor, então para que toda a oração, todo o ministério, tudo quanto tem feito, possa estar de acordo com a expectativa da vinda de Cristo. O tópico de hoje é a oração, orando fervorosamente na perspectiva da vinda do Senhor. Então, a oração feita por um justo tem muito poder. Então, temos que ter certeza que se oramos com todo o coração, com toda a nossa força, então temos que fazer de uma forma perfeita. Então, segundo a vontade da palavra de Deus, segundo a revelação do Senhor, então oramos para o Pai, oramos para o Senhor Jesus Cristo e oramos segundo a vontade de Deus e oramos com importúnio. Então,
orando fervorosamente na perspectiva da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem, então temos que orar para que os crentes estejam prontos, para que os apostatados possam ser restituídos e os pecadores possam ser salvos. Oramos para que os pecadores se salvem, oramos para que os pecadores sejam edificados, então oramos para que a igreja possa se estabelecer. Então estamos a orar para que o poder da palavra de Deus possa penetrar na vida, na vida das pessoas que estão escutando a palavra de Deus e lhes preparar para a vontade de Deus, para a vinda do Senhor. Então, assim olhamos para a mensagem hoje, orando fervorosamente, esperando da vinda de Cristo. Há 3 coisas que temos que considerar. O privilégio de orar, orando para a penetração do Evangelho. Oramos para que o Evangelho seja penetrante para as pessoas. Então, pessoas têm que orar para que o Evangelho possa penetrar o coração das pessoas, tocar os seus corações, transformar os seus corações, levantar os seus corações e viverem de como devem viver. Então, 2, o poder da oração das pessoas justas. O poder da oração das pessoas justas. Então, assim que oramos, cremos que Deus responde orações. E assim que Deus responde orações, o poder no Evangelho, o poder na palavra, possa tocar os seus corações e também transformar os seus corações e transformar os seus corações para que estejam completamente dados à graça de Deus e na fidelidade da palavra de Deus. 3, a nossa preparação com paciência. Então, essa palavra paciência quer dizer perseverança, quer dizer estamos orando, nos preparando para a vinda do Senhor, estamos nos preparando. Quando Ele aparecer nas nuvens, Ele vai aparecer na sua glória preeminente. Leva isso à preparação, assim que estamos olhando para a vinda ou esperando a vinda do Senhor. Então vamos perseverar, Então, carregando a nossa cruz, fazendo tudo que a palavra de Deus nos diz para fazer, para que quando Ele vier, então eu não me serei encontrado desprevenido. Então, a nossa preparação para a sua vinda preeminente. Então, o tópico, de novo, diz, orando de uma forma fiel, ferventemente para a vinda de Cristo. Então, vamos para número 1. Número 1 é o privilégio de orar para a penetração do Evangelho. Orando para a penetração do Evangelho. Segundo aos Tessalonicenses 3, então ele diz, finalmente. Então, na última nota, ele diz, a última coisa que eu tenho, depois de ter escrito 1 Tessalonicenses 1 a 4, 1 e 2, 1 Tessalonicenses, diz agora, finalmente, que a palavra de Deus, que tenha o livre curso. E então ele diz, no versículo 2 nos diz o que devemos fazer, de como temos que nos cometer a este tipo de oração para que possamos estar livres das pessoas más. Então disse 1 Coríntios 16, 9, há uma grande porta aberta, uma grande porta de evangelismo, uma grande porta de penetração do Evangelho, uma grande porta de espalhar o Evangelho. Ele diz, mas há muitos adversários. Agora está dizendo, então ele quer que oremos, nós profetas, nós evangelistas, pastores, professores, para que a palavra de Deus possa ter um livre curso, para que nós os ministros, nós os líderes, então possamos ser desligados dessas coisas todas. Há 3 coisas que temos que considerar aí. O propósito de orar para evangelização
Isso quer dizer, os ministros que vão evangelizar, os ministros que saem evangelizar e pregar o evangelho, ir a todo o mundo pregar o evangelho para que possam se arrepender, possam alcançar a salvação, são os ministros evangelísticos que têm o propósito de orar. 2, a penetração e prevalência da mensagem evangelística, a mensagem que salva, a mensagem que convence, a mensagem que puxa os crentes para que possam orar para a conversão das suas almas. Então, a penetração e a prevalência dessas mensagens evangelísticas. 3, o prospecto da perseverança contra os maus, os homens maus. Há homens antagonistas, homens perseguidores. Diz, queres continuar a pregar? Se queres continuar a pregar, então temos que ter esta força de continuar, pregar o evangelho. Então, mas isso tudo contra os maus, homens maus. Vamos voltar para número 1, o propósito de orar para ministros evangelísticos. Então, 2 Tessalonicenses 3, então, qual é o propósito? Orai por nós. Qual é o propósito? Para que a palavra tenha o livre curso, para que o Senhor seja glorificado nas pessoas que estamos pregando. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele disse, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Então, os ganhadores de almas são poucos, os evangelistas são poucos, e quer que nós oremos para que o Senhor possa enviar os obreiros, os ganhadores de almas, evangelistas, envie pessoas que sejam pessoas com mensagens evangelísticas para enviar para o campo. Então, Mateus 9, 37, 9, versículo 37. E então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande. Então, se olhar para pessoas onde você vive, no seu estado, na sua aldeia, no seu país, verás que a seara é grande. Então, se olhares para o número das pessoas que não nasceram de novo, pessoas que vão para a igreja, que nunca tiveram a palavra do evangelho, então saberá que a seara é grande. Então, se você olhar para pessoas que crescem, ou aquelas que começaram a igreja, então não ouviram, não tem uma salvação genuína, então ainda estão andando nos seus pecados, andando nos seus males, então verás que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os evangelistas, os pregadores são poucos, esses são poucos. Então ele diz no versículo 38, diz, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros, que Deus por si, o Senhor da colheita, a quem a mente está centrado na colheita, e a primeira coisa no coração de Todo-Poderoso é a colheita das almas, é a pregação do Evangelho, é ir em todo o mundo pregar o Evangelho em toda a criatura. Ele é o Senhor da seara, que estamos orando para que o Senhor possa enviar os ceifeiros para a sua seara. A oração proposital, a oração de perseverança, a oração de importuno, para que Deus por si possa enviar obreiros para a seara. Efésios 6, 19. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo diz, e por mim, para que os irmãos pudessem orar para ele. Então, versículo 18, então, versículo 19 diz, e por mim, Paulo apóstolo diz, orai por mim. Ele já fez, então, aqueles que eram líderes, estavam fazendo a obra de Deus, então,
Então estavam andando de um lado ao outro para pregar o evangelho, então penetrando nas aldeias, então chamando os pecadores para a reconciliação para com Deus, lidando-se com as pessoas. Então dizia que tinham que se reconciliar com Deus. Também estamos pedindo, orem por mim, para que a palavra de Deus possa me ser dada. Ora para mim, para que a minha boca possa se abrir. Ora para mim, para que o medo, qualquer que seja a coisa, não possa me impedir, não possa se colocar como barreira, não me empurra para trás. Ora, é a oração dos santos de Deus que é ajuntado com a pregação dos servos de Deus, que se ajuntam e tragam uma penetração poderosa na vida das pessoas. Então, não vamos pensar que o pregador, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, então são todos em tudo. Tem graça, tem experiência cristã, tem o poder, tem a coragem, tem a fervorosidade, então tem tudo quanto deve. Diz não. Então, assim, então, ele é o que foi para o terceiro céu. Então, coisas da grandeza, da glória de Deus, então tudo quanto ele disse é: orai por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho. Então ele diz, a razão que eu estou pedindo oração, a razão que eu estou a pedir oração não era por uma coisa pessoal, mas para que os pecadores se salvem, que ele iria para todos os sítios, então a palavra de Deus pudesse penetrar nas pessoas. Então no versículo 20 nos diz, ele diz: pelo qual sou embaixador em cadeias, e para que possa falar. Isso não vai me parar, não vai me parar de pregar. Eu sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, quando você é chamado para pregar o evangelho, é de como você deve falar. Não vai falar de uma forma tímida, não fala de uma forma medrosa, não fala de uma forma que parece que alguém não está com vontade. O pregador do evangelho, como o apóstolo, como uma pessoa que o Senhor lhe deu o evangelho, o ministério. Eu vou abrir a minha boca, eu vou declarar esta palavra de uma forma fervente, de como devo falar, como convém falar. Então, nessa altura, aconteceu lá, e também estamos a pedir a mesma coisa, para que possam orar pelos ministros, pelos pastores, assim que orar para os pastores, ora para os pastores, então, pastores regionais, os pastores estaduais, o GS também, e todos os ministros, estamos orando a favor deles. Estamos a orar de uma forma fervente, e estamos a orar de uma forma fiel, continuamente, com fé, para que Deus possa lhes ajudar, possa nos ajudar para abrir a nossa boca de uma forma fervente e declarar a palavra de Deus como convém falar, em nome de Jesus. E a palavra de Deus terá efeito de salvar almas, efeitos de transformar vidas, efeitos de transformação das vidas, efeito de transformação das famílias, efeito em fazer as pessoas que ouvem a palavra de Deus para permanecer firmes na palavra e na palavra de Deus. Eu oro para que o Senhor possa nos conceder a graça para orar cada vez mais. A graça para orar cada vez mais, e a graça para crer cada vez mais, mas será a conversão dos pecadores e o cometimento dos santos na igreja de Deus vivo. Romanos 15, 13. Então, aqui Paulo está falando para a igreja em Efésios, igreja em Roma, igreja em todo lugar, e todas as igrejas aqui, que tinham conexão, para que estas igrejas que possam orar por ele. Ele nos diz no capítulo 15, versículo 13, ora, o Deus de
não é por mim, é por Jesus Cristo. Ele morreu na cruz de Carvalho, para, se não sair com poder, com convicção e coragem, e eu oro por causa de Cristo, que morreu na cruz, morreu para os pecadores. Você ora por nós, para o amor do Senhor, que concorda comigo na sua oração. Na sua oração a Deus por mim. Então vamos agora para o número 2. Número 2, estamos falando agora a penetração e prevalência da mensagem evangelística. Que mensagem evangelística? Jesus Cristo morreu por nossos pecados, foi enterrado e ressuscitou para nossa justificação, para que qualquer que clamar, que chamar o nome do Senhor seja salvo. Então, qualquer que crê que Cristo morreu por ele, então que ressuscitou para a sua justificação e crê no seu coração e confessa com a boca, essa mesma pessoa será salva. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele diz, esta palavra, ou mensagem evangelística, ele está orando pela penetração e também a prevalência desta mensagem evangelística. Então, segundo as Tessalonicenses 3:1. No demais, irmãos, rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e... Então, a palavra de Deus, não a palavra de Moisés, a palavra da graça, a palavra do Evangelho, a palavra que prevalece e projeta a Cristo como Cristo, o único Salvador, que a palavra de Deus tenha livre curso e seja glorificada como também o é entre vós. Então, veja Atos 13, 47. Atos 13, 47. Então, ele tinha que ser a luz, porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios. Então, o Paulo apóstolo, ele saiu, é a razão que também saímos, então promovemos Cristo. Então, persuadimos homens para que a salvação é a única e em Cristo, e é a luz para os gentios, para que seja de salvação até aos confins da terra. Então, entenda aí que não apenas localizamos o Evangelho, não confinamos o Evangelho, não amarramos o Evangelho em nenhum lugar, porque o Evangelho da salvação, o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho que prepara as pessoas para a nova vida, boa vida aqui na terra e também na vida celestial ou além, este mesmo Evangelho é para os confins da terra. Então, vamos a todas as nações, todos os países da terra e para também todas as comunidades da terra, em todo lugar, em toda criatura na terra. É por isso que Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho para toda a criatura. Então, o Evangelho é para toda a criatura na terra. Então, no versículo 48 diz: e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Então, a vida eterna era para eles. No versículo 49 nos diz, e a palavra do Senhor, como resultado disso, quando o Evangelho chegou a eles, quando o Evangelho da salvação veio a eles, quando o Evangelho que trouxe
quando o evangelho penetrou nos seus corações, disseram, a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Então nos diz em 1 Tessalonicenses 2, 1. 1 Tessalonicenses 2, 1, nos diz acerca deste propósito do Evangelho e desta penetração do Evangelho e desta prevalência da palavra de Cristo, a palavra de salvação em todo lugar. Para si, meus irmãos, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi em vão. Então saibam que a nossa entrada não foi em vão. Quando entramos com o Evangelho, ou viemos com o Evangelho, apresentamos o Evangelho, pregamos o Evangelho, publicamos o Evangelho. E louvado seja o Senhor, porque não foi em vão. Por que não foi em vão? Qual foi a atitude? Como é que receberam? Que a palavra de Deus não foi em vão. Olha, vai para o versículo 13. Versículo 13 nos diz como receberam, como aceitaram a palavra, como creram na palavra, como abraçaram a palavra, quando a palavra do Senhor saiu. Então, pelo que também damos sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, e a recebeste, olha para isso, a recebeste não como palavra de homens, não como palavras de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus. É como que quando o apóstolo pregava a eles, estavam todos ouvindo, abriram as suas bocas, abriram seus corações pela palavra de Deus, parecendo que Deus estava perante eles, ou Cristo perante eles. Então, declarou a palavra de Deus para eles e receberam a palavra. Então não há nada que pode se tirar fora da palavra, diluir a palavra, então misturar a palavra. Então receberam como foi dada, porque não podiam ser mais espertos ou tão grandes mais que Deus. Então receberam como é a palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Então somos ditos em Atos 17, 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, e se as coisas eram assim, trazia convicção, trazia consagração, convicção, trazia todos os benefícios do Calvário. Então, eles não sabiam, então oraram e se encomendaram ao Senhor e receberam a palavra de todo o coração. Então, examinavam as Escrituras se essas coisas eram assim. Então, por quê? Por causa daquela muita gente que creu. Versículo 12. Então, no versículo 12, como creram, como aceitaram a palavra do Senhor, e de sorte que creram muitos deles, então, porque ouviram a palavra, então receberam com prontidão do coração, examinaram as Escrituras, então viram que aquilo que eles liam também se comparava com coisas espirituais, então se encomendaram completamente na palavra do Senhor, de sorte que creram muitos deles e também mulheres gregas da classe nobre e não poucos varões. Eu oro para que o mesmo cometimento o Senhor possa nos conceder hoje. E depois de ouvir a palavra de Deus, voltamos para casa, então vamos reexaminar, comparar as Escrituras Escritura com Escritura. Então temos que ter um tempo para orar ou ler a mesma coisa, interiorizar essas coisas. Então para quê? Para que possamos nos beneficiar da palavra e também mais, num senso máximo, para que a palavra de Deus possa fazer o bem em cada um de nós, em nome de Jesus. Então, viemos agora para o número 3. Número 3, o prospecto
de perseverar contra os homens maus. Então nos diz em 2 de Tessalonicenses 3:2, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus. Homens dissolutos e maus. Paulo apóstolo aqui diz, sabia que estavam lá, sabiam que iam tentar ou impedir o progresso do Evangelho. Não disse porque estão lá, eu não hei de sair hoje, não hei de pregar hoje. Então, há tempos, talvez na terça-feira passada, que nós aprendemos que quando Cristo veio, todos os fariseus, todas as controvérsias, então tinham que... Era uma ação de um dia particular. Então não havia... Ele apartou-se deles, mas não para sempre, mas ele fez aquilo naquele dia apenas, não, mas saiu, foi para outros lugares e pregaram o Evangelho. Então não fica confuso, não interpreta mal a palavra de Deus. Então diga sim, 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 mas num dia particular, numa ocasião particular, então você sai adiante, então pregando o Evangelho até que ao último dia, quando ele disse, Pai, eu acabei a obra para fazer. Você vai terminar também como Paulo, em nome de Jesus. Então você está sempre nas corridas, você está sempre... Como é que você vai fazer? Você vai terminar. Eu vou terminar. Isso quer dizer, talvez você sair, se apartar por uma semana, um dia, pouco tempo, então volte porque você vai ter sucesso em nome de Jesus. Então, diz, homens estão lá, homens maus estão lá, porque... Então, espera aí. Os homens que não têm fé são pessoas inconvenientes, são pessoas que não têm fé, são os maus, são homens maus. Então, fé transforma-nos, fé nos transforma, nos muda, para que quando a fé vem, então sabemos homens que não são leais. Eu não serei ileal. Mas se esses homens estão lá, perseguidores estão lá, então contra os maus, então nós iremos nos mover, iremos brilhar e daremos o Evangelho em nome de Jesus. 2 de Timóteo 3:11. Então iremos olhar para o versículo 11. No versículo 11 diz... Falava para Timóteo, então dizia ao Timóteo, relembrado a Timóteo aquilo que havia dito, aquilo que observou sobre ele, disse, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. O Senhor de todas... O Senhor me livrou. Será que vai te livrar? Fora de quantas perseguições? Fora de quantas aflições? Fora de quantas dificuldades? Louvado seja o Senhor porque você é livre. Versículo 12, ele diz, e também todos os que piamente querem viver em Cristo, nesta geração, não naquela geração, ou na geração que vier. E também todos os que piamente querem viver, seja na localidade, naquele tempo, ou na sua aldeia, neste momento, onde você estiver, em todo o país onde você estiver, não há pecado. Vou sair daqui para aquele país, vou sair deste país para aquele país onde você estiver. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então,
no versículo 3, mas homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Qual a conclusão aí? O que é que eu vou fazer então? Então, homens maus, pessoas ileais em toda a comunidade estão lá. O que é que eu vou fazer? Veja agora no versículo 14. Versículo 14 diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo que quem o tens aprendido, sabendo de quem o tens aprendido. Continua, eu vou continuar. Continua, Jesus Cristo disse, continua, eu estou vindo, cedo virei. Então vamos continuar a pregar o Evangelho, vamos continuar na oração pelos ministros, oraremos no discipulado, continuaremos no acompanhamento, continuaremos batendo nas portas, continuaremos no ensino da palavra do Evangelho às pessoas. Então continue. Sabendo que e tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Então, vamos para o número 2. O poder da oração das pessoas santas. Então, há 3 coisas que temos que considerar. A preservação das pessoas santas do mal. A preservação das pessoas santas do mal. 2. A prática da santidade em tudo, seja pouco, seja grande, moderado, em tudo, na sua família local, em tudo, na sua comunidade estendida, em tudo, na sua profissão, ou em todo lugar, a prática da santidade em todo o lugar. 3 agora. A nossa oração a Deus para todos, em todo lugar. A nossa oração a Deus para todos, em todo o lugar. Vamos voltar para um. A preservação das formas. 2 de Tessalonicenses 3:3. 2 de Tessalonicenses 3:3. Porque o nosso Senhor é fiel. O seu Deus é fiel, o seu Salvador, Redentor é fiel, aquele que te chamou, aquele que te comissionou, aquele que te enviou adiante em todo lugar, esse Deus é fiel, mas fiel é o Senhor, que vos confirmará, confortará e guardará do maligno. Acho que não ouviste isso. Vamos fazer pessoal, mas fiel é o Senhor, que me confortará e me guardará do maligno. Ele vai te preservar do maligno em nome de Jesus. Olha para João 17, 15. João 17, 15. Aqui diz: não penso que os tires do mundo, mas que os... Então, aqui está Jesus Cristo orando. Ele, uma oração tão intensa, orando para os seus discípulos, pessoas peculiares que escolheu do mundo. Ele diz: não penso que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Há perseguições no mundo, há ataques no mundo, há aflições no mundo, há coisas mais no mundo que podem acontecer, mas aqui Jesus Cristo, ele diz que eu não oro para que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então saiba que o Pai ouve a oração do seu Filho unigênito, e a sua oração, Deus Pai, Ele vai te responder. Nesta geração, em todo momento, em toda situação, Jesus Cristo, Ele disse: eu oro para que os guarde, que o livre do mal. Ele vai te livrar do mal, Ele vai te proteger, Ele vai te preservar até o momento, até o último tempo, em nome de Jesus. Então veja 16 aqui, versículo 16 diz: aqui está a oração de Jesus
Continuando, aqui está Jesus Cristo dizendo, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, ele diz no versículo 17, ele diz, santifica-os na verdade, purifica, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, uma vez que aceitamos-lo, então, uma vez que o recebemos, então, permitimos que possa penetrar em todos os cantos do nosso coração. Então, ele para nos santificar, para nos purificar, para nos limpar, para nos purificar, para que nos faça, para implantar a sua santificação em nós. Então, ele nos santifica pela verdade. Então, porque ele nos santifica pela verdade, então a mesma oração que ele orou para santificar a eles é a mesma oração que Deus irá nos guardar do mal, e com a certeza que assim que te santificar, e Ele vai te guardar do mal. Então no versículo 18 nos diz, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, olhamos para 120 de Salmos, 127. Então o Senhor vai te preservar de todo o mal e vai preservar também a sua alma. Tudo quanto trazer a sua alma a fraqueza, aquilo que vai trazer a sua alma para a prisão eterna. Então, o Senhor vai te preservar, o Senhor vai te proteger. Ele não vai aceitar nenhum mal para que possa te tomar neste mundo, no seu ministério, em nome de Jesus. O Senhor, que Deus dos céus, Ele vai te preservar de quantos males. Então, fala de uma forma convincente. Então, fala, parece que isso pertence a ti, ou fala de uma maneira que isso te pertence, vai te proteger de todo o mal. O Senhor vai te preservar. O mal que está a girar em todo lugar, este mal, o Senhor vai te preservar. O Senhor vai te preservar de todo o mal. Ele te preservará a sua alma. Então, o Senhor vai preservar quando você sair. Então, um bom amém aí. Amém. E quando você entrar, neste momento, e também para sempre. Então, tens que ler isso, desculpa, não vi a passagem. O Senhor irá te preservar, vai preservar a minha saída e o meu entrar de hoje em diante e para os tempos vindouros. Amém. O Senhor possa confirmar isso. 2 de Timóteo 4, 2 de Timóteo 4, 17. Então, aqui fala, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação. Por que o Senhor nos preserva? Por que Ele nos guarda? Por que Ele nos protege? É para que a nossa pregação do Evangelho, a nossa pregação da mensagem celestial possa ser cumprida em todos os gentios e ouvissem e fiquei livre da boca do leão. Estás livre da boca do leão. No versículo 18, e o Senhor me livrará de toda má obra. O Senhor vai me livrar de quê? O Senhor vai me livrar de quê? De toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo o sempre. Amém.
Ponto número 2 agora. Ponto número 2. A prática da santidade em tudo. Ele nos diz em 2 de Tessalonicenses 3:4. 2 Tessalonicenses 3:4. Ele diz que nós temos confidência. Então, por que ele está a dizer isso? Temos confidência. Sempre que vamos além, temos confidência. Então, a vinda do Senhor, você terá confidência. Sempre que partilhamos o Evangelho com outras pessoas, temos que ter confidência. E sempre que apresentamos, estamos no centro da vontade de Deus, na vida que é cometida ao Senhor, então temos que ter confidência no Senhor, tocando-vos, confirmando de vós no Senhor que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Então, quando nós estamos na palavra de Deus, quando estamos na palavra de Deus, temos confidência que você vai fazer, temos confidência que você obedecerá, confidência que vai carregar tudo quando você aprendeu, porque você viu na palavra de Deus e recebeste esta palavra, não da palavra do homem, mas recebeste desta palavra da verdade do Senhor, vindo diretamente para ti. Então, Filipenses 2:12. Ele diz, em versículo 12, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, que recomendação, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Então, Paulo esteja lá como não, então recebiam a palavra. Então sabiam que não era a palavra de Paulo, mas é a palavra de Deus, só vinha do microfone da boca do Paulo. Então, meus irmãos, meus amados irmãos, amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Saia, a sua salvação vai se mostrar. Então, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então, no versículo 13, porque Deus é o que opera em vós, porque Deus é o que opera em vós tanto. Então, quero o permitir. Então, tem que lhe dar a liberdade, nos dá o acesso a Ele sem nenhuma reserva. Então, é Deus que opera, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Então, fazei todas as coisas sem murmurações, sem contendas, o comportamento que deves ter em fazer tudo. Então, a fidelidade que vais revelar em fazer tudo, fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, sem debates, sem argumentos, sem nenhum coração amargurado, com todo o nosso coração, toda a nossa alma, tudo a nosso redor, a salvação. Então, a santificação também é a grande graça que nós temos depois de sermos batizados do Espírito Santo. Com toda a graça que nós temos, fazer todas as coisas, não algumas coisas, não alguma coisa que você gosta e outras coisas que você não quer, não faça. Então, faz aquilo de uma forma metade. Então, fazer todas as coisas sem murmuração nem contendas. O versículo 15 nos diz, para que sejais irrepreensíveis, como devemos nos comportar, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, e filhos de Deus. Então, eu oro para que seja uma pessoa sincera, eu oro para que seja uma pessoa inculpável, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, no versículo 16, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me. Então,
a palavra de Cristo, a palavra do Evangelho, a palavra de salvação. Então, que isso não possa parar de mim, então eu estendo para ti, então assim que tu ouvires também, passa, assim que você obedecer, assim que você o praticar, carregar a palavra de Deus, tu também estás carregando a mesma palavra, e eu evangelizei, você vai evangelizar, eu convenço os homens, tu também vais convencer os homens, eu saio para alcançar as almas, eu também saio. Então, assim que eu estou na palavra de Deus, a palavra de salvação, então também saia. Retenha a palavra da vida para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então nos diz, 1 Tessalonicenses 4, versículo 1. 1 Tessalonicenses 4, versículo 1. Diz, aqui está o que nos disse em 1 Tessalonicenses. No versículo 1 nos diz: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Então, não mutile, assim que recebeste de nós, de que maneira convém agradar a Deus. Assim andai para que continueis a progredir cada vez mais. Então, a palavra de Deus, você aceitou a palavra de Deus, você creu na palavra de Deus para que possas a viver e se apegar cada vez mais. Veja versículo 2, ainda falava a eles, aos Tessalonicenses, e ainda está exortando a eles, os Tessalonicenses, que receberam a palavra da graça, que receberam a palavra de vida, que receberam a palavra do seu poder, porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Então, não apenas derramar a palavra apenas em vós, a nossa opinião, a nossa ideologia, a nossa filosofia, nós damos-vos o mandamento da palavra do Senhor. Então nos diz, vamos olhar versículo 7, 1 Tessalonicenses 4, versículo 7, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Ele te chamou para a santificação. Eu disse, ele te chamou para a santificação. E esta chamada vai se cumprir em todo momento, na sua vida, em nome de Jesus. Ele diz no versículo 9, quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Se apenas pensava nos homens, então você vai se admirar. Você não estará firme, mas se você foi ensinado por Deus, você sabe que Deus por si, Ele revelou isso para ti, te ensinou isto. Ele te ensinou a vida de amor, a vida de graça, a vida de santidade e a vida de ser boa para outras pessoas. Então você o fará mais e mais. O Senhor vai te sustentar. Então no versículo 10 diz, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, aqui ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. Então não trave mais e mais. Não dá um passo, depois 2 passos atrás, não, mais e mais. Então não se retire, mais e mais. Não minimize a chamada e a convicção que o Senhor te deu, mais e mais. Eu oro para que o Senhor possa aumentar a justiça em nós, em nome de Jesus.
2 de Pedro 3, 2 de Pedro, versículo 11. 2 de Pedro 3, versículo 11. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas do mundo vão desaparecer, vão perecer, todas as pessoas em massa vão perecer, então todas as coisas que você construiu no mundo vão desaparecer, toda a ambição dos homens no mundo vão desaparecer, todas as coisas que as pessoas se sacrificaram as suas vidas e não estão a servir ao Senhor, diz, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém, que tipo de pessoas quer ser? Em santo trato e piedade. É o tipo de vida, piedade. Sabendo que Cristo, quando vier, a única coisa que vai lhe preocupar é aquilo que tem a ver com a sua graça, na sua chamada no ministério que Deus te concedeu. Ele disse, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Então, agora vamos para o número 3, a nossa oração a Deus para todos em todo o lugar. A nossa oração em Deus, ou a Deus para todos em todo lugar. 1 de Timóteo 2, 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, suplicação, oração, intercessão, dando graças, que se façam depressões, orações, intenções e orações de graça por todos os homens. Todos os homens. Aqueles que voltaram para trás, oramos por eles, para que eles sejam restaurados. Aqueles que estão em pé, firmes, oramos para eles, para que possam permanecer até ao fim. E aos que estão ministrando, servindo, oramos por eles, para que a coragem e caráter e força possa para permanecer até o fim. Oramos para eles para que possam ter mais graça mais e mais. Nos diz em 2 de Tessalonicenses 1, 2 de Tessalonicenses 1, versículo 11. Nos diz aqui, 2 Tessalonicenses 1, versículo 11, pelo que também rogamo-vos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Que oração? É a oração que temos que fazer para os irmãos. Oramos para os bebês recém-nascidos em Cristo, oramos para todos aqueles que pertencem ao Senhor, oramos sempre por vós, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, a chamada que o Senhor te concedeu, e as pessoas que acabam de vir ao reino, a chamada que o Senhor lhes concedeu, oramos para que Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Então ele nos diz no versículo 12, ele diz no versículo 12, ainda continua, ora por eles, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado. Então, orando sempre para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, a sua conduta, o seu estilo de vida, o seu comportamento, onde você trabalha, em casa, tudo quando você faz, possa fazer o nome do Senhor Jesus Cristo para que seja glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele nos diz, Efésios 3, 14. Efésios 3, 14.
Então nos dá um exemplo para orarmos para os irmãos. Ele diz: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 15, ele nos diz, no versículo 15, então fala acerca da razão por que somos compelidos. Por que estava ajoelhando para o Senhor, orando pela família, a família de Deus aqui na terra, lá nos céus. Então toda a família nos céus, de qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então ele nos diz no versículo 16, diz-nos aqui no versículo 16, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, queria que os homens, crentes no seu ministério, não sejam fracos no seu joelho, não sejam fracos no coração, não sejam fracos na convicção, não sejam fracos quando estão a passar pelos desafios, não sejam fracos em qualquer situação em que se encontrarem. A mesma coisa também para nós, assim que estamos a orar pelos crentes, os crentes no nosso ministério, nos crentes na casa, no grupo familiar, os crentes na igreja local e os crentes em toda a igreja, e também aqueles que nos lembramos deles na nossa lista de oração, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, no versículo 20 nos diz no versículo 20 aqui, agora, ora, aquele que é poderoso, o nosso Deus é poderoso, poderoso para salvar, é capaz, poderoso para fazer milagres, ele é capaz, ele é poderoso para nos suster, a sua graça será suficiente em nós. Nosso Deus é poderoso para resolver os seus problemas, resolver para caminhar a obra de Deus, para cumprir o desejo do seu coração. Ele é poderoso, ele vai te fazer. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente até o fim da sua vida. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, segundo o poder que em ti opera. Versículo 21, a esse glória, a esse o Senhor é capaz, a esse Ele opera milagre na nossa vida, e a esse que Ele vai preservar-te, a esse que vai te levar até além, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Então, vimos agora para ponto número 3 agora. Ponto número 3. A nossa preparação com paciência para a sua preeminência gloriosa. A nossa preparação com paciência, com perseverança para a sua preeminência gloriosa. 2 de Tessalonicenses 3:5. Ele diz: ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. O Senhor vai te direcionar. Ele vai te estabelecer e vai confirmar os seus passos até que o Senhor venha, que estamos à espera em nome de Jesus. 2 Tessalonicenses 1:10. 2 Tessalonicenses 1:10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem,
porquanto o nosso testemunho foi crido em vós. Então, no versículo 11, pelo que também rogamos sempre por vós, você como líder. Então veja como os membros do grupo familiar têm orado sempre. Tens dito às pessoas na igreja local, fielmente, para que oram sempre por ti, como líder, as pessoas que estás liderando, as pessoas que estás discipulando, as pessoas que estás trazendo para o Senhor todo o tempo. Será que apresenta a palavra de Deus a eles apenas? Então o Senhor quer que você lhes apresente perante o Senhor, pelo que também rogamos-vos sempre por vós, para que o vosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e da obra da fé com poder. Eu oro para que todos os nossos convertidos vão crescer e firmemente, e o Senhor possa lhes preservar na sua boa vontade, em nome de Jesus. Iremos considerar 3 coisas aqui. Possuindo o amor de Deus enquanto esperando a Cristo. Estamos à espera da vinda de Cristo, espera a aparição gloriosa do nosso Salvador Jesus Cristo. Enquanto esperamos, então possuímos o amor de Deus. Número 2, preservando a vida de bondade. Não há de vir hoje, não há de vir amanhã. Então, por causa disso, estamos vigiando com toda a bondade. Então, não queremos que Ele venha nos encontrar de uma forma desprevenida. Não queremos que Ele venha nos encontrar de uma forma injusta. Então, por isso, nós preservamos a vida de santidade esperando a Cristo. Então, 3, pregando e vivendo pela graça como testemunhos de Cristo. Voltemos para número 1. Então, possuindo o amor de Deus enquanto esperando por Cristo. Nos diz em 2 de Tessalonicenses 3:5, o Senhor encaminha o vosso coração, a sua mente, o seu homem interior. O Senhor encaminha o vosso coração, o Senhor encaminha o seu coração, o Senhor encaminha o seu homem interior no amor de Deus e na paciência de Cristo. Então, temos consciência do retorno de Cristo. Por causa disso, não temos nada em nós que possa contrariar ao amor de Deus. Ele te preserva no amor de Deus, ama a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente. Assim que se espera que o Senhor venha, então, se esperamos que Ele venha em qualquer momento. 1 Tessalonicenses 1, versículo 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Lembra a palavra da fé, então lembra o ministério. Então, lembra o seu trabalho, o amor. Você trabalha com alegria, com a felicidade. Então, você ama as pessoas, você sabe com quem tens trabalhado. Então, você trabalha, você não é apenas você. Se você está murmurando, então não podes trabalhar para o Senhor. Então, nós decidimos que grande privilégio que eu possa pregar, que privilégio que eu possa evangelizar, que eu posso pregar às pessoas que precisam vir a Cristo, que grande privilégio eu posso levantar a Cristo. Então, que grande privilégio
que Ele nos deu, todas as pessoas, e me escolheu para fazer isso. Então, quando você tem esse entusiasmo e sabe o que fazer com alegria, então você vai trabalhar com amor. Então, enquanto fazendo isso, então está esperando da vinda do Senhor. Então, nos diz no versículo 10, no primeiro capítulo, 1 de Tessalonicenses 1, versículo 10, e esperar dos céus a seu Filho. Ele veio da primeira vez, ele está voltando. É a sua primeira vinda que trouxe santificação, ou melhor, salvação, redenção para ti, te deu nova vida, então te concedeu a vida eterna. Então você diz, então na sua primeira vinda, se a primeira vinda possa trazer este tipo de vida, quanto mais a segunda vinda. Então por causa disso, você vai esperar o seu Filho, a vós, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Ele vai te livrar em nome de Jesus. 1 de João 2, 5. Então, aqui nos diz, versículo 5, mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Temos amor de Deus, não. Quando nós partilhamos a sua palavra, quando amamos a sua palavra, quando exaltamos a sua palavra, quando nós, de uma forma fervente, obedecer a palavra de Deus, então ele é o amor que é aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, nos diz no versículo 6, nos diz, aquele que diz que está nele, também, não a ele, também deve andar como ele andou. Eu oro para que este amor de Deus possa permanecer e aumentar em cada nos nossos corações, em nome de Jesus. Judas 1:20. Judas 1:20. Aqui está o Judas, o servo de Deus, falando para todo indivíduo na igreja de Deus vivo, mas vós, amados, edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, E se estás orando para os apóstolos, estás orando no Espírito Santo. Se estás orando para os ministros, orando no Espírito Santo. Se estás orando para os irmãos, orando no Espírito Santo. Se estás orando para a igreja, orando no Espírito Santo. Então, aqui diz no versículo 21, conservai a vós mesmos, guarda-se, conserva-se no amor de Deus. Quando você estás orando não com murmurações, não em contendas, se Deus vai responder, porque Deus é amor. Você ora a favor daquelas pessoas que você trouxe, então você ora a favor deles. Por causa disso, você se guarda no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Agora, número 2, então olhamos para preservando a vida de santidade, esperando a Cristo. Então, ele vem, e quando ele vier, ele vai te encontrar vigiando. Ele vai me encontrando vigiando. Você estará vigiando em nome de Jesus. E em todos esses anos de trabalho, você não vai se perder quando Cristo vier. Ele vai te encontrar esperando, ou vigiando, orando, perseverando. Ele vai te encontrar permanecendo até o fim, em nome de Jesus. Lucas 21, 36.
Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ele vem no arrebatamento, ele vem com os santos. Depois disso, desse arrebatamento, então haverá grande tribulação. E quando ele vier, aqueles que forem com o Senhor vão escapar à grande tribulação. É por isso que está a dizer, você está vigiando, então estás orando por todo sempre, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho de Homem. 1 de Pedro 4, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Ele diz, e já está próximo o fim de todas as coisas. O fim de toda a perseguição, toda a aflição, todo o sofrimento, todo o desentendimento e o fim de tudo quando nós passamos no mundo. Já está o próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. O fim está à porta. Por causa disso, vigia e ora. E Apocalipse 3, versículo 2. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Olha para a sua vida. Vigia e confirma o restante que estava para morrer. Assim que estamos a aproximar na vida do Senhor, então não é o tempo esse de se enfraquecer, não é tempo de ser estável, para você se mover, não é o tempo para que seja sem força, não é o tempo para que não tenha propósito. Vigia, ele diz, ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Agora veja versículo 3. Então, ele nos lembra para orar, ele nos lembra para vigiar. O que nós temos que permanecer? O que nós devemos colocar no lugar? O que nós devemos firmar? Diz, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Então, de repente, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, versículo 4, ele nos diz, versículo 4, mas aqueles que estão vigiando, aqueles que estão permanecendo, aqueles que guardaram os seus vestes, aqueles que guardaram as suas experiências no Senhor e se firmaram. Ele diz, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e contigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Eu serei digno. Eu estarei neste número. O número daqueles que estão vigiando, o número daqueles que são dignos, o número daqueles que estão esperando, o número daqueles que estão prontos. Naquele tempo, no tempo da sua vinda, eu oro para que esteja no meio desse número em nome de Jesus. No versículo 5, o que vai acontecer? No versículo 5, o privilégio que nós teremos, a glória que teremos perante Ele. O que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Eu não vou tirar o seu nome. Ele está a continuar, eu não vou tirar o seu nome. Ele está perseverando, eu não vou tirar o seu nome. Ele está firme no Senhor, eu não vou tirar o seu nome. Ele é firme e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Eu não vou ter medo de confessar o seu nome perante o meu Pai.
eu vou o confessar perante o meu Pai. Capítulo 16, 15. 16, 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, igual, ele quer que nós vigiemos, e até que ele venha. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Você vai guardar as suas vestes em nome de Jesus. Agora, número 3, pregando e vivendo pela graça, assim como testemunhas de Cristo. Temos que nos ocupar até que Ele venha. Ele nos deu a obra para fazer e não somos testemunhos seus. Ele nos deu a obra para fazer e disse, como o Pai que me enviou, também vos envio a vós. Como Ele era fiel, Ele viveu para nos mostrar a firmeza, a largura e a implicação da graça de Deus na nossa vida. Eu oro que também possamos nos conectar com Ele, e vivermos na sua graça, pela sua graça, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo. Começa na sua comunidade. Todo mundo começa com os seus contatos. Todo o mundo. E você os diga a esses contactos e que eu te envio, aquilo que eu estou pregando para ti, aquilo que estou proclamando. Proclame para as pessoas nos seus contactos e essas pessoas também vão proclamar aos outros contactos dele. Então chamamos isso proclamação exponencial. Então digo muitas pessoas, cada uma dessas pessoas vai dizer outras pessoas nos seus contactos e essas pessoas também vão dizer outros contactos que têm. Então teremos o evangelho exponencial espalhado por todo o mundo. Ide e pregai o evangelho a todo mundo, a toda criatura. Versículo 16. Quem crê e for batizado, 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Veja versículo 20. Lhes disse para ir e sair, nos diz para sairmos e nós sairemos. E você sairá. Eu vou continuar andando, ou vou continuar indo. Então, eu continuo indo, então você vai continuar indo também. Então, iremos em todo lugar e todo o evangelho será alcançado por todos em nome de Jesus. O nosso mundo, todo mundo ouvirá o evangelho. A nossa geração ouvirá o evangelho. Eles vão crer. Muitos serão salvos em nome de Jesus. E saíram. E tendo partido, e pregaram, diga-me, se você está feliz com eles, aquilo que eles fizeram, me diga. Então, se você vai fazer de como fizeram e vai seguir as suas pisadas, me diga. O Senhor que te dê a graça, e a força, e o poder, e a capacidade, e o fruto no seu ministério, a obra no seu ministério dará fruto em nome de Jesus. E eles tendo partido, não ficaram, não se fecharam. Está a chover, não posso sair.
aquelas pessoas que estão vendendo ali nas estradas, está chovendo, estão lá. Os seus outros trabalhadores também estão lá. Os mercadores saem para os seus mercados enquanto está a chover. Chuva não vai te impedir. Então, estão fazendo barulho lá, eu não posso sair porque estão fazendo barulho ali e acolá. Então, eu queria ir a visitar irmão ou amigo ali, estão vendendo isto, mas aquilo. Então, estão saindo essas pessoas. Se eles podem sair fazer isso, também tu vais sair. Então, sair. Eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Se você não sair, ele não vai cooperando contigo. A unção está lá, e a glória está lá, e a presença do Senhor, e o companheirismo, tudo está lá. Se você não sai, ele não irá contigo. Eles saíram, partiram, pregaram o evangelho a toda parte, e cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Na sua vida, os sinais vão se seguir. No seu ministério, os sinais vão se seguir. Nesta próxima semana, assim que a semana está a começar amanhã, os sinais vão acontecer, vão te seguir. Então, na cruzada global que está perante nós, assim que juntarmos as pessoas, assim que a locação alfa e os sinais vão acontecer. E em todo lugar, sinais vão seguir. Em todos os países, os sinais vão seguir. E os sinais que seguiram vão fluir para a sua vida como tal. Onde está a pessoa que estou falando dela hoje? Louvado seja o Senhor. Eu disse, louvado seja o Senhor. Por que você não se levanta? Por que não se levanta e se entrega nas mãos do Senhor e diga, Senhor, tudo quanto eu aprendi esta noite, eu vou colocar em prática. Tudo quando ouvir, eu vou sair e sinais de prodígio me seguirão. Seguirão a tua vida em nome de Jesus. Abra sua boca, abra sua boca. Então, eles saíram. Estamos saindo e pregar o evangelho em todo lugar. E iremos pregar em todo lugar e o Senhor vai confirmar a sua palavra da sua boca. Abençoa, Senhor, a minha vida. Derrama o teu Espírito Santo. Opera, Senhor, na minha vida. Deus glorioso, Deus santo, Deus todo-poderoso. Pai, eis aqui perante ti, na tua bendita presença. Opera, Senhor, maravilhas. Opera, Senhor, milagres. Ó Senhor,